Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um livro que é assim um diamante, uma pedra refinada na literatura cristã. É esse livro aqui, ó, A Verdadeira Obra do Espírito Santo, de Jonathan Edwards. Eu peguei esse livro para ler por causa que o autor, né, é um pastor muito famoso aí do século XVIII e escreveu esse livro em 1741. Pelo fato do livro ter sido escrito há quase 300 anos atrás e continua sendo reeditado hoje em dia, mostra realmente quão bom ele é, que preciosidade é esse livro. Consegue ver que ele é bem pequenininho e bem fininho, então é uma leitura rápida, mas não deixa de ser muito profundo ao mesmo tempo. Tem uma frase do pastor Anderson Silva, que ele fala assim, né? Para cada livro de um autor vivo que você lê, leia 3 ou 4 livros de autores que já morreram, né? Não despreze o que os autores do passado escreveram. E aqui está um livro de um autor do passado, mas que tem muitas coisas boas, né? Extremamente rico, valioso e profundo, ainda hoje em dia, para nós. A ideia desse livro, ele quer defender o avivamento que estava tendo nos Estados Unidos na sua época, né? O famoso Grande Despertar na história da igreja norte-americana. E esse livro ele dá dicas como identificar quando um avivamento vem de Deus e quando é só um movimento que é criado pelos homens. Até hoje que nós estamos aí com o avivamento de Asbury, nos Estados Unidos, é um bom livro para ajudar a nortear. Ele se baseia principalmente em 1 João capítulo 4, e ele lista primeiro 9 sinais, né, que você não pode excluir um movimento simplesmente porque ele parece diferente. Então, 9 sinais que não excluem o movimento de ser um avivamento de Deus. Depois, 5 sinais que provam que um movimento é um avivamento do Espírito Santo. E no final, 5 dicas práticas que eu vou te dizer aqui. Então, nessas 9 sinais, ele fala assim, número 1, você não pode negar que a obra vem do Espírito Santo só porque ela é incomum, só porque ela é extraordinária, só porque ela é diferente, a menos que ela vá contra a palavra de Deus. Né? Então, ele tem uma frase lá no livro que ele fala assim, ó, as pessoas, principalmente os idosos, tendem a duvidar do que lhes é estranho. Mas só pelo fato de algo ser estranho, incomum ou extraordinário, isso não quer dizer que não venha de Deus. Número 1. Número 2. Você não pode negar os efeitos que uma obra tenha no corpo das pessoas. Isso não é um sinal de que vem de Deus ou não. Então, se uma pessoa chora, tem tremor, ri, tem gemidos, clamores, uma fraqueza ou uma força espiritual no corpo, isso não é um sinal de que aquela obra, aquele mover vem de Deus ou vem do diabo necessariamente. Número 3. Se o tal do avivamento gerar muitos rumores sobre a fé cristã em meio à sociedade, em meio aos descrentes, isso também não é um sinal de que ela não venha de Deus. Barulho e alvoroço também acontecem quando uma obra vem de Deus. Número 4. Número 4. Se muitas pessoas receberem impressões e ativarem a sua imaginação, e a imaginação gerar sonhos e visões e imagens, isso também não quer dizer que uma coisa é de Deus ou não, porque a imaginação também foi criada por Deus. Número 5. Se as pessoas seguirem os exemplos dos líderes, se os líderes se tornarem exemplos de vida em que todo mundo queira copiar eles, isso também não é um sinal de que a obra venha de Deus ou não. O exemplo de seguir o exemplo dos líderes também é um grande sinal de que uma obra pode vir de Deus, sim. Número 6. Se acontecerem imprudências ou irregularidades na conduta, isso também não é uma prova de que a operação não é do Espírito. Ele fala que poucas pessoas sabem como agir quando estão profundamente emocionadas. Só tem que tomar cuidado quando é uma imprudência que seja realmente contra a Bíblia. Aí ele cita os livros de Atos como exemplo, né? Então a igreja de Atos é cheia do Espírito Santo, mas tinha muita irregularidade e muitos problemas em seu meio. Ou Calvino e Lutero também fizeram sua reforma, a grande reforma da igreja na Europa, mas tiveram irregularidades no meio do seu mover, do seu ministério também. Número 7. Mesmo que houverem erros de julgamento e enganos de Satanás no meio, isso não é prova de que algo necessariamente não é uma obra de Deus.
Então ele cita a história lá de Moisés, né, em Êxodo, com Janes e Jambres, que eles lutaram contra, ou falaram contra Moisés, falando que Moisés que não era de Deus, mas no final das contas se provou que os Janes e os Jambres que não eram. Então ele fala, né, o Edwards, que o reino de Deus e o reino do mundo, o reino de Deus e o reino do mundo, eles podem coexistir em uma mesma pessoa no mesmo período, até que a pessoa se decida por um. Então, isso também não seria uma prova. Número 8, se uma pessoa que é considerada como sendo guiada pelo Espírito Santo tiver um erro grave em sua vida, mesmo assim você não pode afirmar que aquela obra, aquele mover todo não era do Espírito Santo. Ele vai citar o exemplo aí de Judas, um seguidor de Jesus, ou uma parábola de Jesus em Mateus 25, do joio e do trigo, onde Jesus fala que o joio deve permanecer junto do trigo até o tempo da colheita. Então, embora o trigo e a plantação sejam de Deus, existia joio no meio. E número 9 se há um foco muito grande no inferno, se tem muitas pregações sobre o inferno, isso também não é uma prova de que um mover não vem de Deus. Então ele fala, se tem uma casa em chamas e tem pessoas lá dentro, você vai gritar querendo tirá-las de lá. Então pregar contra o inferno, pregar a respeito do inferno não é um sinal ruim. Aí depois vem 5 sinais de que uma obra vem sim do Espírito Santo. Então, 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Quando uma obra engrandece o nome de Jesus Cristo e aponta para Jesus Cristo, e dizendo que sim, ele veio em carne ao mundo. Número 2, 1 João 4, versículos 4 e 5. Se o Espírito opera contra as obras de Satanás, contra o pecado e contra os desejos desse mundo, e se ela faz as pessoas se voltarem para Deus, isso é uma obra do Espírito Santo. Número 3, 1 João capítulo 4, versículo 6. Se o Espírito Santo leva as pessoas a se voltarem para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras, e apontam que a Bíblia é a palavra de Deus, essa obra vem do Espírito Santo. Número 4, também de 1 João 4, 6. Se o Espírito muda o modo de agir das pessoas, levando as pessoas à verdade, esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito certo e verdadeiro. E número 5, se esse Espírito leva as pessoas a amarem a Deus e amarem ao próximo. Se essas duas coisas crescerem, significa que esse Espírito vem de Deus. De 1 João 4, versículos 6 a 21. E aí no final, as 5 dicas práticas que o livro dá para você. Então, ele começa com uma conclusão: a extraordinária influência e preocupação notável e envolvimento incomum das mentes das pessoas em relação a assuntos religiosos que surgiu recentemente, com certeza vem de Deus. Então ele prova aí que aquele grande despertar que estava tendo nos Estados Unidos no século XVIII, o ano 1700 e pouquinho, vinha sim de Deus. Número 2, uma dica prática: não faça nada para obstruir uma obra de Deus, mas faça tudo o que puder para promover ela. Número 3, para todos que defendem o avivamento, viva de maneira santa para evitar erros e evitar condutas inapropriadas que possam denegrir a obra de Deus. Número 4, estude a Bíblia. Ele diz que assim, essas pessoas que dizem que o estudo é inútil é igual a dizer que uma educação de uma criança ou a educação de um jovem não tem valor. E número 5, deixe o julgamento para Deus. Evite ficar julgando as pessoas e os movimentos, mas evite dizer esse está certo e outro está errado, esse é joio, aquele é trigo, essa é uma ovelha, aquele é bode, esse vai ficar na esquerda, aquele é na direita. Evite de fazer esses julgamentos. Ele cita uma frase muito interessante: quanto mais eu vivo, mais eu percebo que faz total sentido Deus guardar para si o direito de julgar no dia do juízo. Deus é muito sábio e é bom para os homens não confiar na tarefa do julgamento em si mesmos, porque os homens são cegos, orgulhosos, parciais, preconceituosos e falsos. E aí fica essa motivação. Então eu super indico esse livro para todo mundo. É um livro fácil de ler, curtinho, e tem uma linguagem que é super relevante para nós hoje. Muito obrigado por seu tempo e Deus te abençoe.